Durante 2016, na preparação para a eleição presidencial entre Donald Trump e Hillary Clinton, o Wikileaks publicou milhares de e-mails vazados enviados e recebidos pela Convenção Nacional Democrata. Muitos desses e-mails vieram da conta do gerente de campanha de Clinton, John Podesta, que tinha um longo histórico político, sendo chefe de gabinete de Bill Clinton e conselheiro de Barack Obama. Os e-mails revelaram corrupção no coração da Fundação Clinton e o relacionamento do partido com a mídia e bancos. Mas havia algo mais escondido nas profundezas desses e-mails. À medida que muitos começaram a cavar o conteúdo dos e-mails de Podesta, eles descobriram referências bizarras à pizza e outras frases de alimentos como "o corretor encontrou um lenço, acho que tem um mapa que parece estar relacionado à pizza e estou sonhando com sua barraquinha de cachorro-quente no Havaí. E considero o sorvete um negócio sério, tanto sua compra quanto consumo. E acho que Obama gastou $65 mil do dinheiro dos contribuintes para voar pizzas e cachorros quentes de Chicago para uma festa privada na Casa Branca há pouco tempo. Suponho que estamos usando os mesmos canais. Dos 2.060 e-mails de Podesta do Wikileaks, há 149 referências a pizza, 73 referências a cachorro-quente, 85 a queijo, 78 a massa, 41 a molho, 84 a sorvete e 47 a noz. Tudo em um contexto muito bizarro, que não tem nada a ver com comida. Quem se senta em seu escritório sonhando com uma barraquinha de cachorro-quente no Havaí ou arranja para pegar pizza por uma hora? E por que John Podesta, seu irmão Tony Podesta e seus afilhados são obcecados por pizza? Pizza e cachorro-quente, você vê, na verdade é código para outra coisa. Você provavelmente nunca ouviu falar disso porque não é um pedófilo nojento. Mas assim como no mundo da máfia, a pedofilia tem sua própria linguagem e código. Para realmente entender isso, precisamos olhar mais de perto para James Alefantis e o restaurante de pizza em Washington, Comet Ping Pong, que é referenciado tantas vezes nos e-mails e que muitas vezes foi usado para sediar eventos de arrecadação de fundos para Clinton e Obama. Conheça James Alefantis. Em 2012, a revista GQ o descreveu como um dos 50 homens mais poderosos de Washington, D.C. Como é possível que um pequeno dono de restaurante chegue a essa lista? Vamos olhar para a representação do restaurante. Aqui está a arte de Arlington D. Dionzo, que cobre um espaço de parede inteiro no restaurante. Pessoas sinistras com chifres segurando cabeças. E não é o maior fã de Trump também. Nada muito ruim, eu acho. Mas essas pinturas certamente não parecem adequadas para um lugar amigável para famílias. O que dizer de algumas das bandas que tocam regularmente no Comet? Imagens de sangue e gore não parecem ser para todas as idades, como os cartazes sugerem. No entanto, ao olhar mais fundo e navegar pelas páginas do Instagram de Alefantis e do restaurante, que desde então foram excluídas, as coisas se tornam um pouco mais perturbadoras. Por que tantos bebês? Por que as referências sexuais nojentas à pizza? Por que há uma garota jovem em uma camiseta com pizza slut escrito nela? E por que seus amigos chamam isso de sala de matar e apenas lave quando terminar? O que há com a obsessão por pandas estranhos e pequenos caixões? E o que diabos esse cara está fazendo?
Isso me levou a voltar e olhar mais de perto para a arte. Gosto de Alifantes, entretenimento contratado do Comet Ping Pong e os irmãos Podesta. Eu me deparei com este cartaz do Comet Ping Pong com o que parecem ser corpos flutuando para longe de um corpo central e tornando-se mais opacos cada vez através desta imagem. O cartaz faz referência direta ao trabalho de Kim Noble, uma artista com transtorno de identidade dissociativa e mais de 13 personalidades diferentes. Kim foi vítima de abuso sexual, ritual satânico e controle mental baseado em trauma. Ela discutiu isso abertamente e é reminiscente das operações de controle mental MK-Ultra da CIA durante a Segunda Guerra Mundial. As mesmas operações que Kubrick explora em Laranja Mecânica. Essas pinturas são altamente perturbadoras e me fazem sentir enjoado só de olhar para elas. Aqui está uma de suas peças chamada Kei. Note o Sephiroth da Cabala, ou a Árvore da Vida. Por que os cartazes do Comet Ping Pong fazem referência a esses trabalhos? E isso é apenas uma coincidência? Bem, talvez não. Alifantes era dono de uma galeria de arte chamada Strand on Volta, em Washington, D.C. Os irmãos Podesta são associados próximos de Alifantes, com o ex promovendo festas de pizza regulares na casa de Tony Podesta. Tony Podesta é um lobista político e colecionador de arte. Aqui está ele, ao lado de uma grande peça em sua casa pendurada no teto. É chamada de Arco da Histeria e apresenta um corpo sem cabeça, contorcido e retorcido. É também uma referência ao serial killer Jeffrey Dahmer, que deixava suas vítimas em uma pose semelhante e lembra O Exorcista, um filme sobre a possessão demoníaca de uma jovem. Outras obras de arte expostas na casa de Podesta são do pintor sérvio Bujana Džerđević. Aqui estão algumas de suas peças. Podesta e sua esposa também são grandes admiradores de Patrícia Piccinini. Aqui estão algumas de suas obras de arte. Novamente, isso me faz sentir doente. E não tenho ideia de por que alguém gostaria de colecionar essas coisas e exibi-las orgulhosamente em casa. Isso não é artístico, mas grotesco e óbvio em sua referência à predação infantil. E então há o caso dos performers regulares no Comet Ping Pong. Aqui está um falando. Welcome, friendly people. The Comet keeps on ping pong. Have any of you enjoyed this special pizza here tonight? But no, she held on to that child all the way to the end. And the fucked up thing was really, it was after it was born. I had to put that shit down. Euthanasia. You're poor. I was like, if this is what happens when we're stuff babies. And it gets like, it's like, all this, O que eles querem dizer quando dizem que tiveram que colocar isso para baixo em referência a um bebê recém-nascido? E, novamente, isso não parece um lugar amigável para famílias onde todas as idades deveriam ser bem-vindas. Isso é muito sinistro. Não demorou muito após o lançamento dos e-mails de Podesta pelo Wikileaks para que as pessoas começassem a juntar 2 mais 2. E assim, o Pizzagate nasceu, que através de muita pesquisa e investigação, descobriu que havia uma enorme rede de tráfico infantil acontecendo no coração de Washington, D.C., e que envolvia molestar sexualmente crianças e torturá-las.
e que os podestas, Clintons, Obama e outros oficiais democratas estavam no centro de todas essas referências estranhas a alimentos como pizza, sorvete, frango, molho de nozes, massa, cachorro quente, era nada mais do que as preferências de pedófilos. Eles usavam esses códigos para se comunicar, escondendo coisas à vista de todos e enganando as massas para pensar que apenas gostavam de pizza. No início, foi difícil para mim entender, mas havia tantas coisas que não pareciam certas. Por exemplo, por que um dos e-mails de Podesta fazia referência a ainda estar na sala de tortura? E o que era essa suposta sala de matar no Instagram de Elefantes? E então, há este e-mail. Por que um associado próximo de Hillary Clinton enviaria um e-mail dizendo que esperava sacrificar um frango para Moloch? Quem fala assim? E lá está. Algo que não exploramos no episódio anterior, mas é vital tocar agora, é o que Moloch, Saturno, Baphomet, Baal, Nimrod tinham em comum, além de serem deuses demoníacos e sinônimos de Lúcifer. Por que a Bíblia chama Milcom de abominação? Você vê, Moloch, Milcom, Saturno, Baal são deuses associados ao sacrifício infantil. Jeremias 32:35 declara: E eles construíram os lugares altos de Baal, que estão no vale do filho de Rinom, para fazer seus filhos e suas filhas passarem pelo fogo para Moloch, o que eu não lhes ordenei, nem me veio à mente que eles deveriam fazer esta abominação para fazer Judá pecar. É por isso que Saturno, em pinturas antigas, é retratado comendo uma criança. E vemos pessoas oferecendo uma criança aqui como sacrifício para Moloch. Estava se tornando cada vez mais evidente que algo muito ruim estava acontecendo. E muitas pessoas começaram coletivamente a montar o quebra-cabeça do Pizzagate. Mas então o inevitável aconteceu. A mídia, como sempre faz, interveio rapidamente para fazer o que faz de melhor: desmentir inadequadamente a chamada teoria. Cold Theory. A Kelly File exclusive tonight on the conspiracy theory that came to be known as Pizzagate. File exclusive, James Alefantis, owner of Comet Ping Pong in Washington, D.C. James, thank you so much for being here. Thank you for having me. What a terrible ordeal this must have been for you. It has been. And it started to appear that images of children and other people were being taken from social media and blasted throughout the internet with this insane conspiracy idea filled with just lies about this impossible international conspiracy of human traffickers involving Hillary Clinton. Oh my goodness. And you're a Democratic donor. There's nothing illegal about that. No. It doesn't make you a pedophile or somebody who's part of a child sex ring. One of the pictures that Trey showed in the report, people have been wanting to, well, look at, this is evidence. There's a child with their hands taped down. And you say there's a very simple explanation for that. Yeah, I'm very glad that you've had us on today. It's an incredible thing. We've invited your cameras into the restaurant because people have all of these ideas, and people use social media. This is a picture of my godchild in a completely innocent place, very happily playing with her sister. Her sister's taped her hands. Her parents are there. I put this on my Instagram with their approval. Right there, it sits there on the internet for a year and a half, and people start building these lies and falsities about innocent people and then spreading this image over the internet. When people talk about fake news, you know, a lot of folks just roll their eyes like, you know, whatever. People will figure it out. The truth is they don't always figure it out. It's a pack of lies, and it's dangerous. And to be accused of being a pedophile because you have emails that talk about pizza.
when you run a pizza parlor. I mean, there are going to be emails like, well, the word pizza seems out of place. This is fake. Fake. Thank you. It's true. Yes, it's like being terrorized. It's been over a month of daily death threats to me, hundreds of phone calls to the restaurant, asking for all kinds of wild things like ordering a cheese pizza, something that we just do. We're a pizza place. Right. A family-friendly pizza place. We've been in existence for 10 years in the same location. So it was difficult and shocking. Now, our community has rallied around us. Good. So we have people coming in. There's families and kids. We're there. We have private security. We're trying to make sure that our staff feels safe, that our community feels safe, that our customers feel safe. What's the bottom line quickly? What's the takeaway? What needs to change? I think there has to be some way of breaking these things up. It's impossible that this news can go from one person to the next in a grand conspiracy theory, and there's no reporting, no ability to do anything. I know Reddit has banned this topic on its website. I mean, slowly but surely, those who help ban it are trying to dial it back out of the safety, out of concerns for the safety of those who have been endangered by Really, this could happen to anyone. It's not just us. It's Wow. any single person. I know you said to our Não sei sobre você, mas isso me irrita. Esta âncora de notícias não desmentiu nada. Ela protestou, dizendo que era falso, e retratou Alefantis como uma vítima cujo negócio familiar amigável havia sido manchado por acusações falsas. Alefantis aqui é o intimidado, e até este ponto ele era apenas um homem inocente vivendo sua vida fazendo pizza. Certo, né? Não houve investigação de Alefantis aqui. Sem sondagem, sem desafio pela mídia. Eles apenas apresentaram uma narrativa de vítima e cantaram a palavra falso, falso, falso. Então veio a bandeira falsa. Uma bandeira falsa é uma operação cometida com a intenção de disfarçar a verdadeira fonte de responsabilidade e atribuir a culpa a uma segunda parte. Elas são usadas constantemente pela elite Illuminati e pela mídia para controlar a narrativa e desviar a atenção de vários problemas reais. Bandeiras falsas assumem a forma de ataques terroristas, ataques à identidade e eventos catastróficos perigosos. Vamos explorar a mídia com mais detalhes em um episódio futuro. He drove from North Carolina to the Washington restaurant. It was December 4th, and a man walked in the front door into a crowded dining room filled with families eating, carrying a loaded, large AR-15 assault rifle. Walked through this dining room here, down this bar. Of course, he couldn't find the basement full of horrors because it didn't exist. This gunman went to this one locked spot, and at this point he shoots his AR-15. Well, he lets off his rifle. Yes. Into this door, and the bullets went into our computer system here. Can I have a look? Yeah. Just check. And there's our computer system still there in our messy closet. But no secret basement. No. So he realized that there's nothing there. Yeah, and immediately laid down his weapons, and he surrenders to the police. And he ended up just shooting a computer. Yeah. I like the symbolism of that. He shot the only thing that had actually spread the trouble in the first place. Alefantis nega que o Comet Ping Pong tenha um porão, portanto não poderia ter uma sala de matar. No entanto, por que, em uma entrevista anterior com o Metro Weekly, Alefantis falou sobre armazenar tomates no porão do restaurante? Acho muito conveniente que a única bala disparada pelo atirador solitário não tenha realmente ferido uma única pessoa, mas entrou diretamente no disco rígido do computador de Alefantis, eliminando qualquer possível evidência que poderia existir.
Também é muito interessante que a mídia não faça referência específica aos e-mails do Wikileaks e toda a arte nojenta. Por que não questionar Alefantis sobre todas as pequenas referências a pizza, massa e frango? E sei que nada disso realmente prova que há uma adoração prevalente de Satanás e um grande anel de tráfico infantil. Mas não vamos nos adiantar. Estamos apenas começando a explorar a verdadeira natureza do Pizzagate e o que o Wikileaks e o Comet Ping Pong revelaram. Vamos dar uma olhada mais de perto neste cara. Quem é James Achilles Alefantis? Bem, sabemos que ele teve um namorado de longo prazo, David Brock. David Brock possui a Media Matters, uma empresa sem fins lucrativos dedicada a monitorar, corrigir e analisar informações erradas na mídia do ZEUA. Que conveniente! Ele também foi acusado de pedofilia e exposto em casos judiciais passados com o documentário An Open Secret. Aqui está uma foto do Instagram de Alefantis, de David Brock e Lynn DeForester Rothschild. Outra de suas postagens no Instagram contém algumas pistas. A camiseta do jovem nesta imagem é um slogan francês que diz "Eu amo crianças". Será que James Alefantis poderia ser um pseudônimo e uma bastardização do francês J'aime les enfants, que significa "Eu amo crianças"? E o que há com o nome Aquiles? Bem, aqui está Maria Achilles Rothschild, mãe de Evelyn Achilles, de Rothschild, que teve um filho ilegítimo, Louis George Alefantis, em 1915, e que herdou o sobrenome de sua mãe desconhecida. O neto de Louis compartilha o mesmo nome de ninguém menos que James Achilles Alefantis. Olhe mais de perto para a fotografia da família Rothschild. Esse personagem sombrio é Alefantis. Sabemos que os Rothschilds adoram mudar seus nomes e linhagens. Mesmo que eles sejam Rothschild, isso não significa que todos os Rothschilds estejam envolvidos em pedofilia e satanismo nojentos, certo? Vamos voltar para 1972 e dar uma olhada em algumas das imagens de um dos infames bailes Rothschild. O convite está escrito ao contrário. A inversão é um grande negócio para satanistas. Interessante. Muito do trabalho de Kim Noble apresenta texto escrito ao contrário. Aqui estão os anfitriões da festa. Já vimos essa imagem antes. Meio humano, meio bode com chifres e olhe, mais chifres. Estes convidados estão usando anéis de Saturno e imagens de um olho. Há referências a bebês e crianças e corpos estranhos nas mesas de jantar. Aqui está uma foto mais recente do chefe da família Rothschild, Jacob Rothschild, com a, assim, chamada artista Marina Abramović. Eles estão em frente a uma pintura chamada Satanás, convocando suas legiões. James Alefantis também apresenta uma foto de Marina em seu Instagram. E é aqui que fica inacreditável. Nos e-mails de Podesta, há mensagens enviadas por Marina Abramović aos podestas, expressando sua empolgação para o evento planejado de cozinhar espíritos em sua casa. Quando você pensava que não poderia ficar mais assustador, o que diabos é cozinhar espíritos? Em 1996, Abramović sediou um evento de arte performática chamado Cozinhar Espíritos, que é uma maneira ritualística de dizer canibalismo. O evento envolveu instruções escritas em suposto sangue de porco, dizendo: com uma faca afiada, corte profundamente no dedo médio de sua mão esquerda. Coma a dor. Olhe para isso. Isso não é arte. É mórbido e nojento. Mas esses milionários e bilionários parecem adorar isso. Aqui estão alguns dos rostos famosos nessas jantares e outros rostos que trabalham com Abramović, seu identificador.
No Instagram é 666. Ela trabalhou extensivamente com Lady Gaga. Gaga falou sobre ser deixada nua na floresta para se defender. Esses são os mesmos métodos de controle mental baseados em trauma que vemos repetidamente. Olhe mais de perto para o dedo médio de Podesta em sua mão esquerda nesta foto. Por que ele tem arte representando canibalismo pendurada em seu escritório? Por que essas pessoas estão frequentando eventos de cozinhar espíritos? Isso não parece arte, isso parece satanismo para mim. E então, há o caso deste restaurante. Note a foto com Hillary Clinton. Olhe para o logo deles. Em 2007, o FBI desclassificou documentos delineando símbolos comuns que pedófilos usam para se comunicar e sinalizar um ao outro. O triângulo em espiral indica amante de meninos, o redemoinho circular, amante de garotos pequenos, o coração dentro de um coração, amante de meninas, e a borboleta, um amante de crianças neutro. Aqui, o grande coração com o pequeno coração dentro também significa a união entre grande, que é adulto, e pequeno, que é criança. Aqui está o Besta Pizza. Besta é uma palavra portuguesa para besta. Note a forma triangular. Eles mudaram seu logo logo após o Pizzagate explodir. Por que o Papa usa este símbolo orgulhosamente? Porque Sheila Jackson Lee, membro da Câmara dos Representantes, usa um anel com este símbolo? Porque Theresa May usa o símbolo de espiral ao redor do pescoço? E porque ela tentou reduzir a idade de consentimento para 14 anos? Porque os logos de doces e lanches famosos para crianças contêm esses símbolos? Porque estão em brinquedos infantis? Porque agências de proteção à infância também têm esses logos. O que dizer da Johnson & Johnson? Porque eles colocaram o logo em fraldas. A pedofilia e o tráfico infantil são realmente organizados de maneira global, institucional e disseminada? Laura Silsby foi presa por tráfico infantil no Haiti sob o disfarce da Fundação Clinton e eventualmente solta. Keith Raniere e a atriz de Hollywood Alison Mack foram presos por operar o NXIVM, um culto de tráfico sexual que marcava suas vítimas. John O. God, um assim chamado curandeiro brasileiro, foi preso por tráfico em grande escala. Como isso se tornou tão disseminado? Por que filmes da Disney apresentam regularmente símbolos de pedófilos e referências a sexo e a Illuminati? E por que a união entre comida, pedofilia e o satânico cozinhar espíritos? Hollywood é a chave para entender essa questão. I can tell you that the number one problem in Hollywood was and is and always will be pedophilia. That's the biggest problem for children in this industry. The casting couch even applies to children. Oh yeah. Not in the same way. It's all done under the radar. Nobody talks about pedophilia. It's the big secret. And it's widespread? Oh yeah. I was surrounded by them when I was 14 years old. Surrounded. Literally. Didn't even know it. It wasn't until I was old enough to realize what they were and what they wanted and what they were about and the types of people that were surrounding me till I went, oh my God, they were everywhere like vultures. O ator australiano Mel Gibson revelou fora do registro que Hollywood é um covil de parasitas que se alimentam do sangue de crianças. Eles estão encharcados no sangue de crianças inocentes. Segundo Mel Gibson, que alega que o consumo de sangue de bebês é tão popular em Hollywood que basicamente opera como uma moeda própria. Os elites de Hollywood são inimigos da humanidade.
agindo continuamente contra nossos melhores interesses e quebrando todos os tabus divinos conhecidos pelo homem, incluindo a santidade das crianças. É um segredo aberto em Hollywood. Essas pessoas têm seus próprios ensinamentos religiosos e espirituais e seus próprios quadros sociais e morais. Eles têm seus textos sagrados. Eles são doentes, acredite em mim, e não poderiam estar mais em desacordo com o que a América representa. Não sei como te dizer isso de forma gentil. Hollywood é uma instituição de pedofilia. Eles estão usando e abusando de crianças. E lá está ele. Pensei que poderíamos vê-lo em nossa jornada. Pelo buraco do coelho. O coelho branco. Nenhum sinal de Alice ainda. Mas vamos ver a que Mel Gibson se refere. Aqui está a droga adrenocromo. Sua estrutura química tem a forma de um coelho. E é produzida naturalmente pelos nossos corpos. É um composto químico produzido pela oxidação da adrenalina. Crianças produzem a forma mais pura de adrenocromo quando expostas a grandes quantidades de medo. O abuso ritual satânico libera uma alta quantidade de adrenocromo no sangue da criança, que é então assassinada. Beber esse sangue então administra a droga no sistema, causando uma alta eufórica intensa. Medo e Loathing em Las Vegas faz referência específica a essa droga, assim como a Laranja Mecânica de Kubrick, com seu drenocromo que o protagonista e sua gangue colocam no leite. No entanto, tem outra qualidade. É um soro anti-envelhecimento. This means that young blood cells secrete some molecule or protein that helps heal the body and keeps it young. And as an organism ages, they lose the ability to make this molecule. Previously, it was thought that GDF11, a molecule that circulates throughout the blood, was the fountain of youth. But a recent study contradicts that finding. This new study, published in the journal Cell Metabolism, found that as mice aged, the more of this molecule circulated in their bloodstream. And as researchers injected aging mice with this molecule, the worse their muscles repaired themselves. So who really knows right now? But even though scientists are still figuring that out, other studies show that there's really something powerful about young blood. Other studies, like one published in journal Nature Medicine, found that young blood recharged the brains of older mice. Researchers ran mice through standard laboratory tests after they received an infusion of plasma from young mice. They did much better on the test than older mice without young blood coursing through their veins. In a similar Frankensteinian experiment, researchers stitched together older mice with a young mouse. They found that the young mouse blood rejuvenated the hearts of older mice. The older mice suffered from cardiac hypertrophy, a condition which thickens and swells the heart. After just 4 weeks of getting young blood from the other mouse, their heart shrank to a normal size. All of these studies sure make you want to drink a nice tall glass of young blood, eh? Este é o seu visual com adrenocromo, e este é o seu visual sem ele. Você realmente achou que todos esses atores de Hollywood eram naturalmente bonitos e jovens? E que era apenas cirurgia e eles nunca envelheciam? O Monstros S.A. da Disney é uma metáfora para a extração e a indústria de produção e consumo de adrenocromo. Como sempre, eles adoram esconder isso à vista de todos. O retrato de Dorian Gray é outra metáfora solta para o consumo de adrenocromo. Isso não é exclusivo de Hollywood e políticos. É uma prática satânica muito mais ampla e antiga que tem suas raízes no culto a Moloch ou Saturno. Se você não tinha dissonância cognitiva com a Terra plana, agora você tem. E sei que é doloroso, mas é necessário. Você precisa saber o mundo em que vivemos para entender a enormidade de suas mentiras, controle e crimes. E fique comigo. Prometo que a luz retorna de uma maneira muito profunda no próximo episódio.
Sei que é uma verdade difícil de aceitar que a maioria das estrelas e celebridades que você amou por tanto tempo estão realmente ativamente engajadas em pedofilia generalizada e no tortura e assassinato de crianças. E muitos falaram sobre isso. Elijah Wood, cuja mãe o protegeu de participar das festas de Hollywood, foi a público afirmar que Hollywood tem um grande problema de pedofilia. Chris Cornell, do Audioslave, e Chester Bennington, do Linkin Park, tentaram expor esses crimes e ambos acabaram cometendo suicídios convenientes. Chester Bennington é especialmente interessante. O logo da banda Linkin Park é um símbolo de pedófilo quebrado. Ele foi vítima de abuso infantil e era filho do amigo de sua mãe que o abusava quando era menino. E não acha que ele parece a imagem cuspida de alguém que conhecemos? E falando em sósias, lembra do caso Madeleine McCann? Naquela noite em Portugal, testemunhas descreveram 2 homens, dos quais a polícia fez desenhos. Eles parecem familiares. 2 irmãos, talvez. É engraçado como os podestas estavam hospedados na mansão de Clement Freud durante o mesmo período do sequestro de Madeleine, e que fica logo ao virar da esquina de onde ela desapareceu. Isaac Cappy falou sobre Tom Hanks o estuprando. Ele também acusou Steven Spielberg de abuso. Ele foi a público dizer que não era suicida. No entanto, ainda assim, foi encontrado morto. As autoridades declararam suicídio. Se você tem estômago para isso, dar uma olhada no Instagram de Tom Hanks é muito revelador, pois ele tem um hobby interessante e obsessivo de fotografar itens de roupa de crianças desaparecidas. E falando em roupas, o que há com todos aqueles sapatos vermelhos? Bem, Macaulay Culkin nos conta durante uma entrevista em Paris que já viu produtos de couro feitos de pele humana. Tem uma aparência muito incomum e distinta. Aprendi muito jovem a identificá-la. Aprendi muito cedo a reconhecer quem queria abusar de você e quem tinha gostos ainda mais sombrios. Em uma troca com um grande figurão de Hollywood, ele disse para olhar para os sapatos dele. Ele disse que eram feitos da pele de crianças que ele e seus amigos haviam assassinado. Ele disse que o couro feito de pele humana é o melhor couro conhecido pelo homem. Referências a pizza, cachorro-quente, pedofilia e adrenocromo são comuns em Hollywood. Eles estão escondendo isso à vista de todos. Sweet, you really are a genuine fan, and it's amazing. And we've known each other for years. Yeah. You've been to my house. We've had pizza. Girl after my own heart. Do we love a pizza or what? We love a pizza. We do. It's so much fun. Now, someone did. Life back. Hail Satan. I eat children. How old are you? 12. 12. Oh, okay. Only to 10. Okay, that's good. Yeah. That's good. Children and pineapple. The record straight. I tease Joe sometimes, but he has been at my side for 7 years. I love that man. He's not just a great vice president, he is a great friend. We've gotten so close in some places in Indiana, they won't serve us pizza anymore. Let us stare upon his baby skin and chest hair, which can be accurately summed up as not yet a man, but not still a boy.
The host must accept. Blow the lid off it, to be the whistleblower. I'm sick and tired of the secrets and the lies. It is the secret symbol of the Illuminati, and you're a part of it, and it is the all-mocking tongue. It's the symbol of the all-mocking tongue. And I'm sick of it. I want everybody to be in on the joke, man. You know what I mean? For years now, talk show hosts, people on television, people in sitcoms have been hired by the government to throw you off the track, to distract you, to make you laugh and stuff like that, make you happy and docile so you don't know what's really going on. You know, they get out there in the woods in a circle naked and they decide these things. And, you know, look at them trying to know about it. It's hilarious. Hilarious. And my name is Roy, and and for the most evil invention in the world contest, I invented a child molesting robot. Come on, go. Let's go eat some fried fish. Fried fish. Come on, road and go. Let's go eat some fried fish. Fried fish. 'Cause there's no more pasta, oh no. We're gonna eat some fried fish. Fried fish. You want the whole box? Really? Well, no, All right, all right. All right. Cheese, that's a cheese. Yeah. Julia wants cheese. Who's your favorite movie star? They're here. Who do you want to talk to? Oh, Sandy? Sandy, you have money. You've got a lot of money. You can tip him, right? Sure, I'll take it. Where's Harvey Weinstein? Harvey. Você vê, os satanistas acreditam que tem que revelar quem são de alguma forma. É por isso que vemos tantos membros ocultistas continuamente exibindo simbolismo e coisas escondidas à vista de todos. Também é altamente satânico esconder algo à vista de todos, para zombar daqueles que não sabem, daqueles que os seguem e apenas pensam que estão sendo ousados, daqueles que compram produtos infantis e assistem filmes da Disney sem realmente saber o que os símbolos são. Por que Oprah era tão boa amiga de John of God? Por que James Gunn, diretor dos filmes Guardiões da Galáxia, tuita abertamente sobre pedofilia? Por que Chrissy Teigen e John Legend tuitam abertamente sobre isso? Por que LeBron James faz sinais de adoração a Illuminati antes de jogar? Por que eles saúdam Satanás? E não quero ouvir que estão apenas brincando. Não há nada engraçado no esboço inchado de Dwayne Johnson, ou nos tweets de James Gunn, ou nas festas de pizza de Jennifer Aniston. Ninguém fala sobre pizza assim. Não é engraçado. Essas pessoas são más e essas pessoas são doentes. E estão rindo de nós. Estão rindo das ovelhas que seguem as estrelas. Eles estão rindo enquanto escondem nossa verdadeira terra plana e nos mostram globos giratórios idiotas. Eles estão rindo enquanto roubam, molestam, torturam, matam e comem nossas crianças. Esses são crimes contra a humanidade. E o Pizzagate não foi desmascarado. Não deixe que a mídia mainstream, Google e Wikipédia digam o contrário. Use seu senso comum. Eles estão mentindo e sob o controle do complexo de poder satânico da Illuminati. Tu procure pelos donos das verificações de fatos do Snopes. Eles são um par de degenerados, não oficiais.
E eu entendo que essas são verdades sombrias, horríficas e difíceis. Mas subscrever seu viés de confirmação, comprando suas etiquetas de teoria da conspiração, não é a resposta. Há muitas supostas coincidências ao redor deste elite pedófilo satânico. E para alcançar um status de desmascarado, requer uma investigação enorme e completa através de múltiplos países e por múltiplas agências de investigação. Mas, novamente, sabemos como essas agências são controladas e cúmplices. Você vê o problema em que estamos? Está bravo ainda? E não, isso não é apenas a América. Como é que os mesmos temas e histórias continuam surgindo em diferentes países, eras e de diferentes pessoas de elite? O que dizer de Ronald Bernard, um ex-banqueiro Illuminati holandês que não aguentou mais e teve que falar? Nou, dat is dus het breekpunt geweest. Je komt zo diep in die kringen. Je tekent ook eigenlijk ik heb niet met bloed getekend ergens voor, maar je tekent wel een contract voor je leven dat je zwijgt over namen van bedrijven, organisaties, personen. Dat is ook de reden waarom ik denk nog steeds leef. Je houdt je daaraan. Hun diende dus iets onstoffelijks. Hun diende wat zij noemden Lucifer. En ik kwam dus ook in die kringen. Alleen ik lachte erom, want het waren voor mij gewoon klanten. Dus ik kwam in wat ze noemden Satanskerken. Ik wou zeggen, we hebben het nu over het satanisme. Ja. Oké. Ik kwam dus in Satanskerken, maar ik kwam zeg maar op route even langs, even buurten. En daar was dan op dat moment een heilige mis, hun heilige soorten mis. En dat was met blote vrouwen en wat drank en dit en dat. En ik vond het alleen maar leuk. Maar er kwam een moment, toen werd ik dus uitgenodigd, daarom vertel ik dit ook, om mee te gaan doen aan offers in het buitenland. Dat was het breekpunt. Kinderen. Oké. Dat werd je gevraagd. Ja, ik kon het niet. And what did they do to you? Sex. They touch me. They have plastic balloons and they stick it in our bottom. Who does? Who sticks it in your bottom? Social services. Everybody. And all of them. Who? Everybody. Does your mother do it? No. Do I do it? No. Who does it then? Papa, the school. Parents. My dad's Tell me more people. Tell me some more people, please. I'm interested. Parents, police. What about the teachers at school? Who's the main one? Look, Papa, Mr. Hollins, Mrs. Forsyth. Who's Mrs. Forsyth? She's the head teacher of our school. And what does she do? And she does sex. She got a big belly up with a big tattoo on her throat. And what happens in the church? And we do baby sacrifice and eat the baby. What do you mean sacrifice and eat the baby? So we kill the baby and eat it and drink the blood from it. Is that true, Gabriel? Yes. And we dance with the skulls. A mídia e os tribunais descartaram isso como mentiras perpetradas pela mãe deles e tiraram seus filhos dela e deram a custódia ao pai. O mesmo homem que os abusava e os doutrinava nesses rituais satânicos. Agora, eles moram em LA com o pai e estão se tornando estrelas de Hollywood. O que dizer da maneira como a BBC encobriu Jimmy Savile?
Ele era melhor amigo de Margaret Thatcher e do príncipe Philip. Somos tão estúpidos para pensar que eles não estavam cientes ou envolvidos de alguma forma. E o que dizer da rainha da Inglaterra e sua família? Por que o caso contra seu envolvimento com as crianças desaparecidas no Canadá foi encerrado e nunca mais retomado? Por que um menino jovem foi filmado por acidente tentando escapar do palácio de Buckingham? Porque Kate se vestiu como Rosemary, de Rosemary's Baby, ao anunciar seu recém-nascido. Todos sabem que Rosemary dá à luz ao filho de Satanás. E por que tantas pessoas desaparecem na Floresta Negra, de propriedade dos Rothschilds, na Alemanha? E o que dizer do príncipe Andrew e suas conexões com Jeffrey Epstein e as vítimas falando sobre ele? Veja o que ele diz em uma entrevista à BBC. She was very specific about that night. She described dancing with you and you profusely sweating, and that she went on to have bath, possibly. There's a slight problem with the sweating, because I have a peculiar medical condition, which is that I don't sweat, or I didn't sweat at the time, and that was, yes, I didn't sweat at the time because I had suffered what I would describe as an overdose of adrenaline in the Falklands War. Até mesmo uma maçaneta pode dizer que este desperdício de espaço inchado está mentindo. Porque ele foi permitido sentar no conselho do NSPCC. O que dizer de todas as celebridades e elites nos registros de voo de Jeffrey Epstein? O que dizer de Ghislaine Maxwell, que recentemente foi presa por tráfico? Você sabia que ela era a manipuladora de Epstein e seu pai era um agente triplo para o MI5, CIA e o Mossad? O Mossad, novamente. Ele também possuía meios de comunicação britânicos. Ah, e você sabe aquele cientista espacial realmente renomado e respeitado? Bem, aqui ele está na ilha de Epstein e em um dos submarinos de Maxwell. Isso mesmo, Maxwell. Era piloto de submarino e seu trabalho sem fins lucrativos tinha os olhos voltados para os oceanos. Vamos apenas dizer que se você realmente quisesse traficar pessoas de uma maneira muito discreta, uma rede de submarinos seria uma boa maneira de fazer isso. Por que é que qualquer um que fala contra os Clintons, como Anthony Bourdain, termina suicidado? E o que está no laptop de Anthony Weiner que é tão ruim, preso por ser outro pervertido nojento? O laptop de Weiner foi apreendido pelo Departamento de Polícia de Nova York. Alegadamente, continha uma pasta chamada Seguro, na qual havia muitos elites em posições comprometedoras fazendo coisas com crianças. A advogada Sidney Powell falou sobre 675,000 Clinton emails when they got Anthony Weiner's laptop in a search warrant because of all his sex perversion issues. It was all the Clinton emails, the Clinton Foundation, her Secretary of State emails, Huma Abedin's emails. Lots of people emailed Huma as a proxy for Hillary. So one of the things, if I were the president, I'd do is demand the Anthony Weiner laptop and get it to the most trusted person in the military to take apart everything on it and then start using it. There's a lot that can be prosecuted, I have no doubt, on that laptop. In fact, I heard that the New York police officers who saw some of it, even though they're hardened investigators, literally had to go throw up. It's bad. Muitos dos oficiais de polícia que viram o que estava no laptop agora estão mortos. Alegadamente contém filmagens de Hillary Clinton e Huma Abedin, sua braço direito e esposa de Anthony Weiner, fazendo coisas indizíveis com crianças. Assim funciona.
Ronald Bernard está correto quando diz que a única razão pela qual ainda está vivo é porque não nomeou nomes. Quando você entra neste culto satânico, é uma ligação para a vida. E você não se desvia ou fala porque eles têm filmagens e imagens comprometedoras de você. É por isso que Epstein e Maxwell são tão importantes. Eles têm as filmagens e a evidência. E lembre-se, este foi um dos objetivos da Illuminati nos anos 1700 para ganhar controle. Os principais meios de comunicação estão comprometidos. Eles enterrarão, encobrirão e mentirão para proteger aqueles no topo. Isso foi filmado por alguém no quarto deles, perto do CERN, na Suíça. What the f***? What the? O Guardian escreveu isso como um hoax. Bem, me desculpe, mas desde quando o Guardian tem a autoridade para reivindicar conclusões sobre qualquer autoridade investigativa? E não lembra tudo isso de adoração a Satanás e perversão sexual de algo? Os olhos bem fechados de Kubrick. Acho muito interessante que Kubrick tenha morrido antes do lançamento do filme e antes que ele tivesse feito o corte final. Muitos fãs de Kubrick descartaram o filme como não sendo um verdadeiro filme de Kubrick porque foi editado sem seu consentimento após sua morte. Que conveniente! Você vê, acho que Kubrick estava tentando nos dizer algo, e ele revelou muito especificamente para Nicole Kidman. E como o resto que fala, e tenta mostrar ao mundo o que está escondido à vista de todos, ele acabou morto e silenciado. Estou surpreso que ninguém tenha chegado até Rick Gervais ainda. E este é o ponto. O satanismo e tal mal são reais. O ato de estuprar e torturar uma criança é satânico em si. Nem precisaríamos do simbolismo e das imagens para justificar isso como algo menos que luciferiano e mau. Mas você vê, o simbolismo está lá. E é por causa da infiltração e controle de todas as organizações do mundo que as informações que recebemos são mentiras e principalmente falsas. Toda a nossa história como humanos foi editada pesadamente pela elite satânica da Illuminati. É por isso que eles são iluminados. Porque sabem muito mais sobre o que nossa existência é e de onde viemos. Celebridades de Hollywood, a sexualização de toda a cultura, as artes, esportes e rumores e fofocas são todos complexos construídos deliberadamente como uma forma de distração e controle.
Da mesma maneira que guerra, política, pobreza, doença e niilismo são todos coreografados deliberadamente para nos manter ignorantes, dependentes de sistemas de dívida de trabalho escravo e vivendo no medo. Se você está com medo, é mais fácil de controlar. Todo o tempo, eles realizam sua religião doente e tortuosa e riem de nós. Mas as coisas estão prestes a mudar, e eu verdadeiramente acredito que muitas de suas ações, em breve, serão expostas à luz para que o mundo todo veja. Mas isso é outro vídeo. Se você quiser seguir mais pesquisas sobre esse tópico, então há muita informação por aí. Mas eu não sei sobre você, mas estou pronto para deixar isso para trás. Temos que continuar nossa jornada. Ana, passamos pelo mais escuro dos buracos do coelho. Venha comigo agora para a parte 8. Vou finalmente te mostrar o que a NASA e a religião satânica da Illuminati do cientismo estão escondendo de nós.